Olá pessoal, esse é o curso de Técnico em Transações Imobiliárias e essa é a disciplina Economia e Mercado. Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou economista, sou mestre em administração e vou estar trabalhando com vocês aqui na rede CETEPS. Lembrando que na divisão da disciplina nós estamos na unidade 1 e a gente vai falar sobre teoria elementar da demanda. Aqui a gente se depara com um grande paradoxo, lembrando do tópico anterior sobre oferta, na disciplina Economia e Mercados. Quem veio primeiro? Quem determina quem? Quem está em função de quem na relação oferta e demanda? Então aqui é como aquele paradoxo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A gente se pergunta. Para responder a esse paradoxo, a gente tem que se pôr um pouco a refletir. Seria essa uma relação de causa e efeito? Seria essa simplesmente uma relação de comparação? Pois bem, para isso a gente tem que voltar o nosso olhar para a demanda, dado o nosso olhar anteriormente para a oferta. Caso você não tenha visto, está no seu livro digital como um dos tópicos da unidade 1. Então, demanda. O conceito de demanda, ele não se resume simplesmente como um ato de procura. Então, eu estou procurando por algo, ou eu tenho a intenção de adquirir algo. A demanda é exatamente essa soma. É intenção com a ação de já se estar procurando. Basicamente, não tem forma melhor de se resumir demanda do que essa. Então, às vezes, eu tenho a intenção de adquirir algo, mas eu não estou procurando. Eu não estou fazendo tomada de preço. Eu não estou no mercado vendo a qualidade desse produto ou a diferença em relação ao outro. Mas eu tenho a intenção. Eu tenho a intenção de adquirir um bem, um produto, um serviço, mas eu ainda não estou procurando. Agora, quando eu tiver a intenção e eu estiver procurando, aí eu tenho demanda. Ainda na questão de demanda, a gente tem que estar com dois conceitos muito bem claros, que é o conceito de bens e de elasticidades. Bens. Quais são os tipos de bens? São bens de capital, de consumo, são bens intermediários, bens substitutos e complementares. Bens de capital são bens de longa duração, de maior dureza, como o maquinário, por exemplo. Só que se esse maquinário ele me servir, vamos supor, para aumentar a minha produção, ele é parte essencial do meu processo produtivo. É por meio desse maquinário que a minha empresa opera, que a minha indústria produz. Esse maquinário é muito mais visto como capital do que como maquinário. Então, para todos os outros bens, que a gente diz bens duráveis, de longa duração, são bens de capital. Bens de consumo já são o oposto. É como, por exemplo, um cafezinho que eu compro no meu dia a dia, que também está revestido por um serviço daquela pessoa que oferta o café, que muitas vezes contrata uma pessoa para estar te servindo esse café, para estar levando até o café para você em um recipiente, por diversas formas. Então o café é um bem de consumo. Nós nos deparamos diariamente com diversos negócios que envolvem bens de consumo. O setor de comércio e o setor de serviços em si, basicamente é formado pela economia dos bens de consumo. Bens intermediários são bens que ligam um bem ao outro. Bens substitutos são aqueles que podem ser tanto de consumo como de capital, que ao eu os demandá-los, ou ao eu os demandar, eu encontro uma opção que os substitua. Então, por exemplo, eu demando um notebook, mas eu acabei me deparando com um smartphone bastante funcional, super contemporâneo e que me oferece funcionalidades muito semelhantes às do notebook. E eu acabo elegendo esse smartphone como útil. Faço um teste e vejo que realmente ele me terá utilidade.
Então o smartphone passa a ser, nesse sentido, um bem substituto ao notebook para a minha demanda qualificada. E a gente pode ver isso na prática. Tanto que as vendas de notebook caíram e as de smartphone subiram. Elasticidade. A elasticidade já é um conceito um pouco mais complexo, que antes da gente estar definindo, eu vou estar trazendo um exemplo. Elasticidade preço da demanda. O que é isso? Pensa você um empresário, pensa você um gestor, e você tem uma indústria de biscoitos, por exemplo, e você tem uma capacidade produtiva de produzir 10 mil embalagens desses biscoitos. Suponha aí que uma embalagem contenha 10 biscoitos, e você consegue produzir 10 mil biscoitos por mês, suponhamos. 10 mil embalagens com 10 biscoitos por mês. E que você vende um pacote desse biscoito por R$2. A pergunta que você se faz é a seguinte, dentro de uma estratégia de marketing, por exemplo. Eu tenho demanda para 9 mil embalagens de biscoito. Me sobram sempre 1.000 embalagens não vendíveis, que eu tenho um pouco mais de dificuldade para estar vendendo, que compõe aí um estoque, mas conforme vai sendo o ano, porque sempre isso é em média, eu consigo dar um jeito, por meio de ações promocionais, de estar vendendo, me liquidando essas embalagens. Aí você se depara com o seguinte questionamento, o empresário. Se eu diminuir o meu preço da embalagem de R$2 para R$1,80, eu daria conta de estar vendendo o meu total produzido, as minhas 10 mil embalagens de biscoito por mês? Isso é uma questão de elasticidade. O quanto que, ao eu diminuir o meu preço, eu consigo em ganho de venda, em aumento de quantidade. Será que valeria a pena eu diminuir em 20 centavos o preço da minha embalagem de biscoito se eu conseguisse, com isso, vender 1.000 biscoitos a mais? Essa é uma questão de elasticidade. Avançando aqui, pessoal, a gente tem então de uma maneira sintética, para o paradoxo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a questão do marketing. Na literatura clássica de economia, está escrito que toda oferta gera sua própria demanda, que é o que a gente chama de lei de Sé, que é uma lei da economia clássica, da economia liberal. Ou seja, produza, desenvolva um produto, coloque ele no mercado, que vai ter demanda para ele. Toda oferta gera sua própria demanda. Você só demanda algo porque algo está disponível. Mas nem todo mundo na economia pensa assim. A teoria keynesiana, por exemplo, tem um enfoque muito mais voltado para a demanda. Será que não é a demanda que me leva a produzir? Porque daí você pode se perguntar, mas o que me leva a ofertar algo? Talvez não seria uma demanda já aparente por ele? Então vamos supor que você esteja numa cidade interiorana, uma cidade bem regionalista, e que não há restaurante asiático. E você percebe ali uma oportunidade. Poxa, tem pessoas que assistem programas de gastronomia, de culinária. A globalização faz isso, ela traz oportunidades de mercados para diversas regiões, porque a informação chega a todos. Então, por mais que você esteja numa cidade interior, você tem a informação disponível do que é comida asiática. E aquilo fica na sua cabeça. Poxa, comida asiática é legal. Ela combina com determinado programa, com determinada atividade. E naquele lugar não tem comida asiática. Será que isso não desperta a vontade de empreender? Pô, vou abrir um negócio para vender comida asiática. Para estar ofertando esse tipo de serviço. Então, nesse caso, a demanda criou oferta. Então, é um paradoxo isso, quem veio primeiro. E no fundo, a gente não precisa determinar, bater o martelo. O que a gente precisa saber é como a relação entre oferta e demanda compõe o mercado. Que o mercado vai ser um fruto disso. E a chave para a gente entender bem essa relação e nos darmos bem nos negócios é o marketing. Então, pessoal, esse foi o tópico sobre teoria elementar da demanda. Foi a aula que a gente encerrou. Para você estar revisando, para você estar encontrando mais informações sobre isso. Isso está disponível no livro digital de vocês, da disciplina Economia e Mercados, aqui do curso de Técnico em Transações Imobiliárias da rede CETEPS. E aonde que você vai estar encontrando isso? Na unidade 1,
do seu livro digital entre as páginas 13 e 15. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos vídeos.